Jornal da Manhã. E já estamos com a nossa entrevistada aqui na bancada. Vamos conversar agora com a Adriana Cavalcante, ela que é consultora de carreiras e tem um vasto currículo aí envolvendo essa área de recursos humanos. E hoje também está lançando aí um livro em coautoria, né? Isso chamado Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. Arthur já colocou aí para quem está no YouTube vendo aí a capa. A capa? Esse é capa. Esse é capa, né? Capa, jornal na capa é livro. Tudo bem. E bom dia, Adriana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Patrícia, bom dia, Arthur, bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite de estar aqui com vocês, conversando, compartilhando experiências. E vamos falar um pouquinho, então, do tema desse livro que é tão importante, né? Que tem um foco aí nas emoções das pessoas, dos profissionais, quando vai mudar, né, de ambiente de trabalho, em questão de demissão. Fale um pouquinho aí o escopo do livro traz diversos conceitos que envolvem a emoção. É um livro de coautoria, eu escrevi o segundo capítulo do livro. Esse livro foi editado pela editora Literary Books e ele foi produzido durante a pandemia. Sim. Então nós tivemos um lançamento tardio, porque online ele houve há tempo, mas assim, nesse movimento de estar articulando com as mídias e com os eventos, ele foi tardio. Mas foi uma coincidência muito positiva, porque naquele momento, vários profissionais foram desligados. E o material estava pronto para atender aqueles profissionais. E não somente a questão do desligamento, outros conceitos de emoção, né, que permeiam as organizações, são apresentados aí no livro. E, coincidentemente, foi no momento que as empresas e as pessoas precisavam de um conteúdo para dar uma suprida aí nessas perdas e nessas dores. Muito bem, o capítulo aqui da sua participação no livro, Adriana, é o desligamento do luto ao Lotus. O que é que você traz nesse capítulo aí para o leitor? Então, Arthur, por que do luto ao Lotus, né? Porque a proposta da minha abordagem é fazer com que tanto o profissional quanto a empresa, eles se sintam implicados no processo de desligamento. Claro que dando mais ênfase, acolhendo mais o profissional, né? E por que do luto ao Lotus? Porque a ideia é que ele entenda que esse processo de desligamento, ele não é necessariamente um trauma. Algumas questões não positivas podem estar relacionadas, claro, enfim, faz parte da dinâmica da vida, né? Nem tudo a gente seleciona do que é de bom, mas que ele possa ressignificar esse momento. E o que seria essa ressignificação? Um processo de análise. Ele não vai deixar de sentir as dores, ele não vai de ficar entristecido, a gente não tem como filtrar e impedir essas emoções, mas ele entender o movimento dessas emoções e fazer uma análise do contexto dele em relação à empresa, dele em relação ao mercado, dele em relação a si próprio, o que é que motivou o desligamento, o que é que ele pode aprender com esse desligamento. Nem sempre desligamento, o motivo causador é o desempenho do profissional. Existe sim um percentual que está relacionado a desempenho, como existe um percentual que está relacionado a relacionamento gestor e subordinado, mas muitas vezes é uma dinâmica de mercado. Nós iniciamos o ano com as empresas derretendo. Vocês percebem isso? Nós estamos tendo notícias diárias de empresas que estão desligando, né? E isso não implica necessariamente no desempenho de um profissional. É um contexto de mercado, é um contexto político, é um contexto que vai muito além, muitas vezes, do Brasil, um contexto mundial, e que ocorre efeito cascata e que em algum momento as estruturas vão precisar ser readequadas. Então, o que eu provoco aqui na leitura é, pro profissional, que ele se perceba nesse movimento e que ele entenda o que é que ele pode apurar como positivo. Existe possibilidade de numa demissão ter um saldo positivo? Existe. O que é que eu não tenho de competências atendidas? O que é que o mercado pede que eu ainda não aprendi? Essa especialização, isso, essa melhora, a qualificação, né? Enfim, certificação. O que é que o mercado pede que eu ainda não tenho e que talvez agora seja o momento obrigatório, né, de eu buscar esse conteúdo, de eu buscar esse conhecimento e de me atualizar. E a melhor forma do profissional
sair sem que isso seja uma mancha ou um ponto negativo para ele se colocar novamente no mercado? Se ele não teve nenhuma implicação negativa, o que seria uma implicação negativa? Uma atitude incorreta, uma irresponsabilidade, né, uma tomada de decisão muito desastrosa, que foi um processo de desligamento normal, já está naturalizado. O mercado entende que a vida profissional ela é formatada em ciclos. Então, em algum determinado momento, os profissionais vão mudar, vão se movimentar e vão trocar de empresa, assim como as empresas também vão renovar os seus quadros, né? Isso não implica que isso seja necessariamente negativo se ele não estiver envolvido em alguma questão que realmente seja mais complicada num contexto jurídico, enfim, no contexto administrativo. Adriana, assim, existem as hipóteses de demissão por justa causa, que são muito diversas e que são, inclusive, não se pode anotar na carteira, por exemplo, nem que foi por justa causa, mas no comunicado de demissão é preciso informar o motivo, quando é uma justa causa. E aí fica claro, porque ali são hipóteses de desídia, de desonestidade, de outras coisas que são muito objetivamente caracterizadas. Mas nem sempre a empresa tem a organização, o RH azeitado para enquadrar aquilo com segurança para evitar que depois venha uma ação trabalhista. E aí prefere demitir sem justa causa, mas sem dizer para o empregado o motivo. Quando acontece isso, ou o empregado suspeita, é interessante ele ir em busca da empresa de maneira assim muito franca e aberta e buscar descobrir esse motivo para poder ele realmente fazer essa avaliação? É a questão da autoconsciência, a autorresponsabilidade, né? Esse seria o melhor caminho, o caminho mais viável, o caminho mais correto, que ele tivesse um diálogo transparente com a gestão direta dele. E caso não tivesse acesso a essa gestão, porque a depender do escopo do profissional, às vezes se reporta a um presidente e a agenda do presidente, enfim, é difícil conciliar. Mas o RH, como interlocutor desse processo, é quem deveria dar as bases de uma forma muito transparente, muito esclarecedora, pontuando quais foram a realidade que provocou a demissão. Por mais ácido que seja a conversa, né? Por mais ácida que seja a conversa. Mas nem sempre isso acontece por todas essas questões que você pontuou e às vezes por umas outras questões também de ordem comportamental do profissional, que sabe que se levantar esse assunto vai gerar uma discussão muito calorosa, a relação custo-benefício não se justifica. Então, para abreviar o processo, se faz de uma forma mais prática, digamos assim, mas não é saudável. Não é saudável nem para a empresa e nem saudável para o profissional que está sendo desligado. É exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Ainda falta nas empresas esse olhar mais para esse momento da gestão das emoções daquela pessoa que está sendo ali demitida, Só desligada. falta. Patrícia, no finalzinho do capítulo eu deixo algumas breves recomendações. Vou fazer uma comparação da gestão do processo demissional do Norte e Nordeste com o Sul-Sudeste. Existe uma diferença ainda muito grande de como as empresas conduzem os processos demissionais do Nordeste comparado às regiões mais avançadas, né? Nas grandes empresas, médias grandes empresas, nas regiões do Sul-Sudeste, existe uma prática chamada outplacement, que é o RH, ele coordena o processo demissional, além das questões documentais e trabalhistas, mas oferecendo ao empregado, ao funcionário, o acolhimento emocional e o suporte técnico para facilitar a recolocação desse profissional. O acolhimento emocional no momento do desligamento, o RH está junto com a gestão, junto com o gestor direto, participando desse repasse da informação, enfim, amenizando aquela situação e fazendo com que aquela situação não seja tão desconfortável. Às vezes algum psicólogo. Isso, muitas vezes entra um especialista do setor, né, que via de regra tem essa figura, e ele contorna, ele dá aquele abraço técnico dentro daquele contexto. Do ponto de vista técnico, pensando na recolocação propriamente dita, o RH também pode ajudar. De que forma? Algumas formas. Ou ele contrata uma consultoria especializada em recolocação profissional e transição de carreira, apoiando em que aspectos
pontualmente falando, né? Atualização de currículo, treinamento de LinkedIn, simulação de entrevistas, apresentação do currículo dele para o mercado. Esse é o aspecto técnico. Isso é uma minoria, não é? É uma minoria. Eu acho que isso seria o mundo ideal, mas isso acontece na prática? As empresas... É uma minoria, mas não é uma minoria muito disfarçada, não. Já é bem conhecido, é uma prática. No Nordeste, aqui em Natal, eu posso falar de Natal que eu conheço com mais propriedade, nós não temos essa prática instituída nas organizações. Adriana, eu já advoguei muito na trabalhista e sempre tratava muito com gerentes de RH, né, sobre questões trabalhistas. Aí, e na maior parte das vezes, a empresa escolhe alguém que seja organizado, para organizar a documentação, FGTS, férias, aquela parte burocrática que é a mais trabalhosa, né, do cumprimento dos encargos trabalhistas legais. E também a pessoa que tem a capacidade de ter a franqueza de conversar com o empresário, aquele que o patrão não quer ou não prefere não fazer. Aí eu lhe pergunto, qual é o perfil de um gerente de RH que as empresas devem buscar hoje, né? E até que ponto o patrão, o empresário se envolve nessas questões? Esse sujeito hoje talvez seja a mola mestra na organização, né? Porque nós estamos em cenários de constantes conflitos. Então, questões de relacionamento, a gente está falando especificamente do desligamento, mas as demandas vão além do desligamento, né? É o desligamento, é relacionamento, é treinamento, enfim, várias discussões a respeito do dia a dia do ambiente. Esse profissional, esse gestor de RH tem que ser uma pessoa, claro, com respaldo técnico, né, para entender essas questões burocráticas que você levantou, mas não somente isso. Tem que ser uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa de uma escuta, de uma acessibilidade, que muitas vezes o profissional ele tem interesse de dialogar com a área, mas ele não encontra receptividade, né, para receber a demanda dele. Então tem que ser um profissional de escuta, receptividade, acolhimento, criatividade, porque diante de tantos cenários conflituosos, ele tem muitas vezes que sair do by the book e buscar uma opção uma alternativa mais criativa, mas com capacidade de solucionar o problema, articulada internamente e externamente, porque muitas vezes é lá fora que você busca solução, é lá fora que você acha um consultor com perfil para atender o problema dele, uma parceria para poder viabilizar alguma ação. É um profissional que ele tem que ter, ele não é exatamente aquele profissional de 10 anos atrás, você entende? Ele é um profissional mais versátil, é um profissional mais flexível, é um profissional mais articulado. Que acompanhe também o desempenho em loco, todo. E não fique no escritório lá não, papel, nem né? existe Muitas mais. vezes, né? se ele tiver esse novo papel aí, talvez algumas demissões poderiam ser revertidas, né? Ou evitadas. Muitas vezes. Olha, uma política. É um custo para a empresa, é um custo para o empresário. Caríssimo. Para o empregado, para caríssimo. E deixa um impacto, né? Sofrido, negativo dentro da empresa, porque as pessoas comentam por alguns dias a respeito de fulaninho que se desligou por tal motivo. Os outros com medo também, né? Exatamente, mas ele tem como evitar uma política de treinamento atualizada, ajustada com as demandas da empresa. Todas as políticas de gestão de pessoas que não incluem somente treinamento. Eu estou falando de treinamento porque muitas vezes o profissional, quando não treinado, ele não faz uma boa entrega. Sim. E se ele não faz uma boa entrega, ele não bate as metas, não alcança os resultados e, por consequência, o prejuízo é o desligamento, né? Mas se for um profissional que ele pense em fluxo, que ele pense em processo, que ele pense em políticas e que ele priorize as pessoas, eu acredito que os números cairiam expressivamente. Maravilha. Adriana Cavalcante, então deixa aqui as informações do lançamento do seu livro hoje, né? Para quem quiser adquirir o livro. O livro já está disponível em todas as plataformas, eu estou falando na venda online, né? E claro que em todas as livrarias. O lançamento oficial aconteceu em agosto, em São Paulo, no JK Iguatemi, com a participação de alguns coautores, e eu tive a iniciativa de trazer para Natal, para apresentar para o público de Natal, enfim, para os profissionais que tenham interesse. Vai acontecer hoje às 19 horas no Hotel Barreira Roxa, um petit comitê, né, com a proposta de que está disseminando aí a obra, e quem sabe no segundo momento
saia uma segunda proposta ainda para o final desse ano. Maravilha, que bacana. então. Então, Sucesso no parabéns. livro. Obrigada. Um tema bem importante Seja mesmo. sempre bem-vindo aqui, sempre Obrigada, são ótimos os Arthur. nossos bate-papos. É verdade. Isso aí. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Patrícia. Muito bom recebê-la. E chegamos ao final de mais um Jornal da Manhã, Arthur É Dutra. isso aí, 8h01. Chegamos ao final aqui do Jornal da Manhã. Aí nosso ouvinte vai ficar muito bem informado lá no portal 98fmnatal.com.br. Aproveite bastante o seu dia, sua terça-feira, sua semana, mas continue na programação da Jovem Pan Natal. Vem aí o Manhã da Pan. Fernandíssima Com Araújo. tudo que você tem direito para ouvir música, para energizar o seu dia, porque seu dia precisa de animação. E aí música, né, traz essa força, né, não, Adriana? Então, o Rock and Pop tá a nossa primeira parada, tem a melhor da semana até às 10 Manhã da Pan comigo. Então fiquem ouvindo também, viu? Maravilha. Vão pra casa não, né? Vocês vão continuar trabalhando. Eu vou deixar o menino na praia ali. Você vai ali na praia. Mas vou e volto. Acabou. 89,9, essa é a nossa frequência. Valeu, Valeu, Fernanda. gente. Bom programa pra você. Valeu, Patrícia. Adriana Cavalcante, seu assistente aqui também. Olá a todos. Quer dar um bom dia Olá, aqui, dou Recato? bem aqui, venha. Dê um bom dia aí para seus amigos do colégio. Boa tarde para todos. Bom dia. Espero que tenham um bom início de dia aqui assistindo o Jovem Pan. Ai, que Valeu. lindo. Um excelente O homem é bom. terça-feira, O homem é bom. Acaba desenrolado. Valeu. Show de bola, Patrícia. Mais tarde eu tô de volta aqui no Deu Play e a gente amanhã aqui no Jornal da Manhã. Até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Natal. Jornal da Manhã Natal. Oferecimento Favorito Supermercado. Uma experiência de compra do seu jeito.